Então, eu vou começar falando com vocês, né? Primeiro, me agradecendo a presença de vocês, muito feliz, né? Eu acho que é um projeto que já há muito tempo que eu tinha vontade de fazer, mas eu nunca tinha pensado em fazer isso à distância, né? Eu já trabalho com grupos há um tempo, eu vou explicar um pouquinho, contextualizar vocês a partir de por que veio essa ideia. Mas já tem um tempo que eu estava com vontade de fazer isso e agora eu senti que era o momento, que era a oportunidade. Então, estamos num processo de construção. As sugestões vocês podem ou falar, ou escrever no chat, ou mandar depois para mim por mensagem, por e-mail, o que vocês quiserem, porque eu estruturei o projeto, a gente tem que trazer alguma coisa já para mostrar qualquer proposta, começar, mas eu estou muito aberta a sugestões, o que vocês gostariam de trabalhar, né? Que tipo de coisa que seria interessante. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, né? A maioria das pessoas aqui me conhece, mas só para contextualizar, algumas pessoas estão chegando bem agora. EG, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Maristela. Bom dia. Bom dia, Ronise. Bom dia, Gê. Bom dia. Estou tão muito curiosa, Bom dia viu? a todos aí, que eu não conheço. Muito curiosa. Bom dia. Que bom. Bom dia a todos. Gente, eu estou começando aqui, não sei se vocês estão visualizando, se vocês quiserem que aumenta, eu aumento, tá? O tamanho. Então, assim, bom dia para quem chegou agora, né? Eu montei um roteirinho para o nosso encontro de hoje, mas como eu disse desde o início, eu estou flexível, tá? Para a gente modificar o que for preciso aí de acordo com a demanda de vocês. Então, só um roteiro para vocês entenderem aqui como que a gente vai trabalhar com esse encontro de hoje. Então, antes de falar como é que é a proposta dos próximos encontros, eu quero mostrar para vocês, né, quem não conhece um pouco a trajetória, fiz uma síntese de como que a gente chegou nesse projeto, né? Depois nós vamos fazer um exercício, vamos conversar sobre ele. Na verdade, hoje nós vamos trabalhar 3 exercícios. A minha proposta é essa, porque a cada encontro, né, a cada módulo, a ideia é trabalhar diferentes práticas de diferentes abordagens. Então, aqui é um roteirinho, vocês já receberam, né? Quem está no grupo já recebeu esse roteiro. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Não sei se vocês todos já sabem, né? Eu faço parte de um projeto, um grupo de saúde do músico, né? Que é o EZC, a gente já está aí há mais de 20 anos e vim atendendo muitos músicos a nível só no serviço privado no início, e me veio o interesse de entender um pouco mais sobre o trabalho dos músicos, como que acontece o trabalho, quais são as possíveis causas de adoecimento, como é que o músico lida com isso. Então, eu fui fazer um estudo e, em cima desse estudo, surgiu também uma possibilidade da gente fazer esse programa de saúde do músico em um serviço público, que é o serviço do Hospital das Clínicas, né? E dentro desse serviço, a gente começou a fazer várias práticas em grupo. E essas práticas me fizeram buscar abordagens que a gente chama de autogerenciamento. É você aprender a cuidar de si, a cuidar de você mesmo. Então, esse encontro, ele já vem trazer umas propostas de como olhar para você, como cuidar de você mesmo. E essa prática de grupo, eu não podia ficar só ali fazendo sem entender se isso funcionava ou não. Então, eu fui fazer um outro estudo, uma outra pesquisa, onde a gente conseguiu também, né, encontrar alguns resultados. Então, a gente sempre gosta de trazer uma reflexão, e eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão também, né? O que é essa história de ser músico e trabalhar como músico, e como que a dor, as tensões, elas podem estar envolvidas nesse processo.
na minha primeira pesquisa dentro da área da música, eu fiz uma pergunta para os músicos e era exatamente, eu começava a entrevista perguntando para eles, como que é para você ser músico? E vinha emoção, né? A minha vida, lembrava da família, lembrava da história, da própria história, enfim. E quando eu fazia a segunda pergunta, e como é para você trabalhar como músico nesta orquestra? Que eu fiz um estudo primeiro com músicos de orquestra. Bom, porque na orquestra, foi muito interessante como o tom de voz, como parecia que eu estava falando de um outro assunto. E, na verdade, né, o ser músico e o trabalhar como músico deveriam ter uma conexão um pouquinho mais fluida. Então, eu gosto sempre de trazer essa reflexão aqui para vocês. Bom, eu sei que não dá para ler, tá, gente? Eu vou fazer um recorte aqui depois, mas só para vocês entenderem que nesse estudo a gente vai identificando que o trabalho do músico, ele pode trazer tanto queixas quanto gerar saúde, como qualquer outro trabalho, né? E aí eu fiz um recorte aqui, não sei se agora dá para vocês visualizarem um pouquinho melhor, que esses fatores de adoecimento, eles são múltiplos. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho tanto cuidado com a minha postura, com isso, com aquilo. Por que que eu, apesar de tudo isso, eu ainda sinto um incômodo? Aí a gente vai ver como é que está a iluminação do seu ambiente de estudo e de trabalho. Se eu preciso ler uma partitura, se a iluminação não está muito boa, como é que eu tenho que fazer com o meu corpo? O que que eu vou ter que fazer para adequar o meu corpo para conseguir fazer aquilo? Então, a gente tem que lembrar que não é só a própria posição do corpo na atividade, mas existem outras questões. Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho vários fatores, quanto mais fatores eu conseguir minimizar, menos risco eu vou ter de gerar um adoecimento. Eu não vou ficar entrando em detalhes, tá, gente? Que a proposta aqui não é fazer uma palestra. Isso aqui é só para contextualizar vocês. Mas quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre isso, eu estou à disposição. Também eu queria dizer que não sou só eu, Ronise, terapeuta, que trabalho com saúde do músico, que tenho identificado isso. Existem muitos estudos no Brasil, no mundo, que mostram que o índice de adoecimento, de queixas entre músicos é muito grande. E, mais uma vez, vai reforçar para a gente a importância da prevenção, né? Que uma das propostas do autogerenciamento, talvez a principal proposta, é a prevenção, né? E essas queixas são principalmente dor, rigidez, tensão, fadiga, e atinge várias partes do corpo, principalmente de acordo com a forma como eu uso o corpo, de acordo com qual instrumento que eu toco, a forma como eu realizo a atividade, né? E interessante é que assim, os estudos mostram que não tem tanta diferença nessas queixas em relação às diferentes categorias de músicos, né? De banda, de orquestra, músico popular. E as medidas de proteção, o que for identificado nesses estudos, é que a maior parte das vezes ela é feita quando a pessoa já teve algum processo de adoecimento, né? E o que a gente pretende é que essa não precisa, eu costumo falar que o corpo sussurra, fala, grita, berra. Eu não preciso esperar o meu corpo gritar e berrar para que eu faça, né, algum cuidado. E outra coisa que a gente identificou é que essas estratégias nem sempre elas são as mais adequadas. Às vezes a pessoa cria uma estratégia para resolver um problema e gera outro. E existem várias consequências para a saúde das pessoas, desde as questões musculoesqueléticas, que é o que a gente sempre fala muito, né? Mas também tem outros distúrbios, alterações de sono, ansiedade, distúrbios auditivos, né? Que é a perda auditiva induzida pelo ruído. Então, todas essas questões, elas estão muito misturadas. Eu não tenho como separar o corpo físico dessas outras propostas. Então, nesse estudo que a gente fez para identificar essas práticas de autogerenciamento, se elas são viáveis ou não, a gente identificou que a maioria das pessoas considerou que as práticas ajudaram, sim, a encontrar estratégia para diminuir dor, tensão,
Então, por que eu estou falando tudo isso? Primeiro, para explicar por que a gente está aqui hoje. E segundo, para dizer que parte, né, dessa proposta de hoje, ela vem de alguns estudos que já identificaram, né, a efetividade disso. Tudo tranquilo até aqui, gente? Então, nem tudo que a gente vai trabalhar aqui foi testado e comprovado cientificamente. Tá? Cada encontro, inclusive de hoje, nós vamos trazer algumas práticas que são já estudadas, já são utilizadas, e outras práticas um pouco mais empíricas, que têm entrado na minha prática, tanto na minha prática pessoal, quanto na minha prática profissional há algum tempo, né? E uma das coisas que a gente vai trabalhar é em relação ao estímulo de uma glândula que é muito interessante, muito importante para nós, e muitas vezes esquecida, né, assim, de ser estimulada, que é a glândula pineal. Vocês querem, em relação ao que a gente já falou até o momento, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Eu vou parar um pouquinho aqui a apresentação primeiro. Alguém, né, se vocês quiserem perguntar. Então, assim, a proposta desses encontros é que parte dessas práticas que nós vamos fazer, elas vêm dessa prática clínica, dessa prática da pesquisa que já vem sendo realizada. E outros exercícios que nós vamos trabalhar são esses voltados aí para para esses trabalhos mais empíricos que envolvem o corpo como um todo. Alguém aqui já viu falar de alguma prática que envolve a glândula pineal? Existem práticas de meditação, existem práticas de aumentar a concentração, Bom, onde é essa glândula? Quem já ouviu falar, né? Como que essa glândula funciona no nosso corpo? Então, vou apresentar aqui para vocês. Ronise, eu já ouvi falar das práticas meditativas que estimulam mesmo a glândula no cérebro, né? Sim. Isso mesmo, Sara, né? Bom, já que você perguntou, você sabe que eu já conheço algumas coisas sobre isso. Né? Ô, Sérgio, inclusive, eu já tinha falado com o Webinho e vou falar com você também, tá? Se vocês quiserem complementar alguma coisa dessa parte, tá, gente? Porque o Sérgio, o Webinho, eu não sei, o Webinho, ele falou que talvez ia entrar só um pouquinho mais tarde. Então, assim, tanto o Sérgio quanto o Webinho, eles fazem parte de um grupo, né? Onde esses exercícios nos têm sido ensinados por alguns amigos, né, que nós chamamos de nossos amigos, seres bastante iluminados aí. Então, como eu disse, são práticas que estão ainda no empirismo, mas que a gente tem visto na prática, né, acho que o Sérgio pode falar um pouquinho, dos efeitos dela, tá? Então, a glândula pineal, gente, é essa glândula pequenininha aqui, ó, que fica no meio da cabeça, na direção aqui do nosso espaço entre as sobrancelhas, tá vendo? Então, hoje, 2 exercícios que a gente vai fazer, a gente vai focar nessa área aqui que faz essa conexão direta, né, com a glândula pineal. E essa glândula, ela é dita por alguns pesquisadores como a glândula das glândulas. Eu vou voltar aqui na apresentação, que eu fiz uma breve descrição de algumas coisas importantes sobre essa glândula pineal. Tá? Por que eu quis começar com esse exercício? Porque essa prática é exatamente uma prática que nos ajuda no foco, na concentração, nesse contato com a gente mesmo, né? Com essa parte mais, a nossa parte interior, né? Eu falo olhar para dentro, que a gente olha muito para fora e de vez em quando a gente precisa olhar para dentro, né? Então, a glândula pineal, ela é considerada como a reguladora das reguladoras. Então, ela interfere em várias outras glândulas, né? Inclusive na suprarrenal,
na tireoide, entre outras. E ela libera dois hormônios muito importantes, que é a melatonina e a vasotocina. Nos módulos seguintes, né, quem for participar, a gente vai estudar um pouquinho mais, a gente vai entender um pouquinho mais como que esses hormônios nos ajudam. Bom, então, a pineal também, ela tem um aspecto que é da faculdade intuitiva. Ela nos ajuda também a desenvolver alguns, na yoga, eles chamam aí, né, também a área do terceiro olho, quem segue os centros de energia, né, do nosso chakra central, aqui da região do meio da testa, é chamada também de órgão da percepção, e permite que esse eu psíquico, né, exerça influência sobre o eu físico. Então, é um trabalho, esse exercício que nós vamos fazer agora, é um exercício de conexão de corpo com mente, tá? A gente entrando em contato com a gente mesmo. E outra coisa importante, nós vamos fazer agora esse exercício, agora está claro, né? Nós estamos aqui é dia, mas quando vocês forem repetir, vocês podem fazer à noite, né? Preferencialmente em um ambiente mais escuro, pode ser de dia, mas assim, sempre que possível no ambiente mais escuro, que o efeito pode ser ainda melhor, tá bom? Durante o exercício que eu vou orientar agora, se vocês quiserem, para ficar mais à vontade, apaga, né? Quem tiver com a câmera aberta, quiser apagar a câmera, fiquem muito à vontade, tá? Porque eu vou querer que vocês fiquem em pé, vocês não precisam me ver durante esse exercício, vocês precisam me ouvir para entender como ele vai ser feito. Mas antes de começar, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Estou vendo aqui, né, alguém colocou que tem participado de workshop para recolocação profissional, e a psicóloga comentou que meus olhos brilharam quando eu mencionei sobre o meu lado músico. Que bom, né? A gente vê que tem esse lado aí bem da satisfação pela atividade, pela tarefa, né? Roniz, eu já li que a recomendação da prática de yoga é sempre salutar, né? E tem lá uma forma de atuação que é descansar a parte cognitiva do cérebro, descansar uma parte que é mais usada e trabalhar a outra que é menos utilizada. E no final da explanação da pessoa, que era um técnico, ele estava defendendo a prática de yoga. Aí ele falou, olha, é o mesmo benefício que o pessoal da música tem. Isso está relacionado lá com a glândula pineal. Então, a mesma glândula que dá a satisfação plena aos yogis é a que a nós músicos também nos dá a gratificação, tá? A satisfação desse mergulho né? Não sei como são os outros, mas eu viajo, eu começo a tocar, eu viajo e volto quando eu termino a música. Quer dizer, nesse momento é como se eu estivesse meditando, né? Porque eu não estou pensando em nada, eu estou só sentindo as emoções agradáveis daquilo. E aí, agora você falou da pineal, eu relacionei. É isso aí. Isso mesmo, Cadinho. Ronise, tem a ver com a dança também? Porque eu não sou da área, eu não toco música, né? Eu aprendi um pouquinho de violão, mas o meu negócio é a dança. Então, quando eu danço, eu tenho a mesma sensação que o colega falou aí, que eu desligo e vou meio que meditando ali, entregando o processo. Isso mesmo. Tem a ver? Tem essa relação? Tem sim. Na verdade, tem a ver com todas essas relações que a gente faz, essa conexão com o prazer da gente, né? Com aquilo que nos faz sentir mais inteiro na atividade, né? Aquela atividade que a gente se coloca realmente. E você, como, né, da área da dança, só um comentário que uma das colegas nossas lá do grupo, né, desse que eu comentei, dos nossos amigos, ela é bailarina, professora, e esse exercício, inclusive, que nós vamos fazer agora, ela me disse que coloca nas práticas dela, às vezes a pessoa está com dificuldade de fazer algum movimento da dança, e ela faz esse exercício com eles, e a pessoa passa a ter um pouco mais de facilidade, né? Então, se você quiser, inclusive, experimentar,
Até, gente, se alguém quiser tentar fazer alguma coisa aí, né, apagar a câmera e fazer alguma coisa que considera, eu posso dar um ou 2 minutinhos para vocês tentarem fazer alguma coisa que vocês considerem que tem um certo nível de dificuldade, para vocês fazerem o exercício e testar novamente, fiquem à vontade, tá? Vou dar 1 minutinho aqui para cada um, se quiser pensar. Pode ser uma postura de equilíbrio, pode ser, não sei, alguma atividade até no próprio instrumento, quem tiver com ele aí do lado. Nos módulos, a gente vai fazer isso com um pouquinho mais de tempo, tá? Enquanto vocês pensam, e se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Eu não entendi como é que a gente vai aproveitar esse minutinho aí. Se você quiser tentar fazer alguma coisa, Cadinho, por exemplo, assim, eu tenho dificuldade de me manter equilibrado, ou de fazer alguma tarefa que você considera que você tem um pouco de dificuldade, ou dificuldade de focar na atividade, né? O exemplo que eu dei foi da professora de dança, que disse que tinha um aluno que estava com dificuldade de fazer giro, uma prática de giro. E aí, depois desse exercício, ele fez com mais facilidade. Então, é só quem quiser, tá? Então, gente, eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Primeiro, movimenta um pouco o corpo, sente o corpo, observa o ambiente à sua volta. E quando sentir confortável, vocês vão unir os 2 pés lateralmente. Na postura de pé, fechar os olhos, deixar os braços soltos ao longo do corpo. E primeiro vocês vão prestar atenção apenas na respiração de vocês. Enquanto vocês vão prestando atenção na respiração, eu vou ler um comentário aqui, muito interessante, do Sérgio, que ele fala que os estudos ou percepções sobre o cérebro, mais a pineal, que envolvem a criação, né, de Michelangelo, onde a mão de Deus sai do terceiro olho vindo da pineal, e todo o invólucro é o cérebro humano, e também a relação entre o mesmo e o olho de Horus. Então, você vê que eles já é representado em várias outras artes também, em vários outros estudos. Agora que você já centrou na sua respiração, eu vou pedir para vocês observarem a tela que se forma na frente dos seus olhos, fechados. Quando nós fechamos os olhos, é como se projetássemos a nossa tela mental. Nesse espaço, entre as sobrancelhas, também conhecida como a área do terceiro olho, de um dos chakras superiores. E observe essa tela mental. Podem vir luzes, que nós chamamos de luzes de interação, interação do seu corpo com sua mente, interação da sua mente com conexões superiores, a sua intuição. Alguns enxergam cores, manchas, imagens, formas. Alguns ficam apenas na tela escura. Não se preocupe. Não existe o certo e o errado. Existe a sua percepção, o seu envolvimento
a sua compreensão de si mesmo, a sua conexão com a sua glândula pineal. Se o corpo balançar um pouco, não tem problema. Vai identificando o seu próprio equilíbrio. Tente não tensionar nenhum músculo da testa. Deixe livre. E observe a sua tela. Se vierem outros pensamentos, não se prenda neles, deixe fluir. Agora, afaste o seu pé direito e deixe o peso do seu corpo em cima do seu pé esquerdo, mantendo as pernas um pouco afastadas. Jogue todo o peso do seu corpo no pé esquerdo. Observe o seu equilíbrio e a sua tela mental. Agora, jogue o seu peso para o outro pé, o seu pé direito. Mantendo o contato consigo mesmo. Na sua tela mental. Veja se muda alguma coisa quando você apoia no pé direito, quando você apoia no pé esquerdo. Relaxe a testa. Perceba a sua respiração, seu equilíbrio. E volte a unir os pés. Una novamente os dois pés e observe novamente o seu equilíbrio. E a próxima etapa, cada um vai fazer dentro do seu limite, dentro das suas possibilidades e do seu equilíbrio. Vocês vão escorregar o pé esquerdo, tirando o calcanhar do chão, suavemente, ficando na ponta, o peso do corpo todo no pé direito, deixando o pé, somente a ponta dos dedos no chão, vai dobrando o joelho. E se for possível, se for confortável, tire o pé do chão, deixando o corpo apoiado apenas sobre o pé direito. Cada um faz dentro do seu limite, dentro das suas possibilidades. De preferência, tente não apoiar. É melhor ir apoiando o pé, né? Não segurar em outros lados, para você ir identificando o seu equilíbrio. Se precisar apoiar o pé no chão, apoie, né? Para evitar qualquer tipo de desequilíbrio maior. E cada um vai ficar o tempo que for possível, que for confortável.
E sempre prestando atenção na reação que acontece na sua tela mental. Quem ainda estiver com o pé no alto, apoie no chão. Perceba novamente o seu eixo. E agora, faça a mesma coisa com o outro pé. Joga o peso do seu corpo no pé esquerdo. Vai tirando o calcanhar direito do chão, deixando apenas a ponta dos dedos apoiados. E se for confortável, tire esse pé do chão, mantendo o peso do corpo apenas sobre o pé esquerdo. E mantenha o tempo que for confortável e seguro. E veja os reflexos desse equilíbrio na sua tela mental. Busque por essas luzes de interação. Busque pelas conexões que acontecem da glândula pineal com suas outras glândulas. Lembrando, cada um vai manter o tempo que for confortável, que for possível. Quem ainda estiver com o pé suspenso, pode apoiar o pé no chão, ficar mais uns segundos, observando agora o equilíbrio após essa divisão de posições. Perceba novamente a sua respiração. Respire, faça algumas respirações profundas, respire profundamente. E devagar vai soltando o corpo, movimentando, pode fazer alguns movimentos amplos, suaves, nada com impacto. E se quiserem voltar, quem quiser comentar alguma coisa, quem quiser testar, quem fez alguma coisa antes e quiser testar para ver se houve diferença. Eu não consigo ficar equilibrado em um pé só, nem no esquerdo, nem no direito. Sim, isso aí você pode começar, Cadinho. Eu vou retomar aqui o passo a passo para quem quiser anotar, tá, gente? Mas o que você pode fazer é, nesse início, você fica com o pé assim, mas mantém o dedo encostado no chão. Assim aí você vai fazendo e aos pouquinhos você vai tentando tirar só um pouquinho. Tira um pouquinho e volta, tira um pouquinho e volta. Com o tempo, uma coisa muito interessante desses exercícios todos da glândula pineal é quanto mais você trabalha, né? Trabalha de forma concentrada e com confiança em você mesmo, né? Você vai conseguindo fazer essa série de equilíbrio. Mas não se preocupe, tá? Você pode fazer só a primeira etapa. Esse exercício, gente, então, né, as pessoas voltando, eu vou explicar de novo passo a passo, mas você pode fazer só uma etapa. Eu não tenho muito tempo, eu quero fazer uma coisa mais rapidinha. Só de você fazer aquela primeira etapa, que é ficar com os dois pés unidos, os olhos fechados, faça uma respiração profunda, percebe a sua respiração e faz essa conexão com a sua tela mental, já é válido, tá? Antes de eu falar das etapas, alguém mais quer comentar alguma coisa? Além da questão do equilíbrio, Cadinho, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Então, o objetivo é conseguir ficar equilibrado em um pé só, né? O objetivo é você conseguir concentrar, independente se você conseguiu realizar todas as etapas. O ideal é que você consiga realizar todas as etapas. Mas o objetivo é aguçar essa sua concentração e essa conexão com essa projeção que acontece, que a gente chama da tela mental, né? Então, o objetivo principal é você conseguir fazer essa concentração,
e se conectando cada vez mais. Tá? É como se você aprofundasse, como se você não estivesse olhando só para essa tela que está na frente, mas você está vendo a projeção dessa tela que, na verdade, está lá no meio da sua cabeça, lá onde estava aquela glândula que a gente mostrou, né, a foto. Então, assim, às vezes a gente consegue acessar memórias, isso você, com o tempo e com os outros, na verdade, existem vários exercícios para a glândula pineal, né? A ideia é que cada módulo a gente vai trabalhar um deles diferente. Por isso que eu falei que os módulos são independentes, né? Um exercício não depende do outro, mas trabalha de formas diferentes, né? Então, alguns trabalham os canais mentais do lado direito, do lado esquerdo, outros trabalham o canal mais auditivo, né? Então, a conexão dessa glândula pineal com os nossos diferentes canais mentais. Tá? Então, esse é o número 1. Ele por si só, quem fizer só ele, mas fizer mesmo, né, manter essa prática, se possível até diário, né? Ela vale, só ela por si só já vale muito a pena. Gê, você fez assim, você quer comentar? Quando a gente tem assim mais dificuldade de um lado, eu tive um pouco mais de dificuldade de um lado. Isso significa alguma coisa? Hoje a gente pode conversar aqui quase que um encontro inteiro sobre isso. Mas assim, eu vou te adiantar, existem sim, né, algumas diferenças. Em várias... primeiro que a gente, às vezes, tem o lado dominante, o lado não dominante, que já interfere um pouco nisso, pensando no aspecto mais fisiológico. Mas existe também algumas divisões que são feitas tanto na yoga como em vários outros estudos, na leitura corporal, né? O lado direito é muito o lado das suas ações, está mais ligado ao lado ativo, e o lado esquerdo, ele acaba depois eu vou ler um comentário que está vindo aqui, o lado esquerdo é mais você com você mesmo, é mais introspectivo, né? Então, existem várias leituras. Se você quiser, um dia a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas existem várias leituras, tá? Uma pode ser por uma questão física mesmo, porque a gente desenvolve coisas diferentes, né, em função de lateralidade, né? Mas existe uma coisa que a gente chama de sistemas de paridade, que são diferentes sistemas que a gente tem no corpo, que um interfere no outro. Então, uma sugestão para você, por exemplo, e para outras pessoas que tiverem tido essa mesma dificuldade, quando você estiver apoiado no lado que você tem mais facilidade, além de focar na sua tela mental, observa a sensação que você tem, a sensação que seu corpo traz, e quando você for para o outro lado, tente levar essa mesma sensação. Tá? Os sistemas de paridade, eles nos permitem aprender, um lado aprender com o outro. Na reabilitação, a gente usa muito isso, quando a pessoa perde algum movimento, por algum acidente, alguma coisa, a gente trabalha muito isso, né? De treinar a pessoa comparando os lados, utilizando a perspectiva de um para o outro. Então, né, pode ficar uma sugestão aí para você. Mas um dia, se você quiser, a gente conversa mais sobre isso. Dá pano, como diz o povo, dá pano para manga, né? Essa questão dos lados direito e esquerdo. Mas é muito frequente isso acontecer. Tá, então, o ideal é sempre procurar o equilíbrio, fazer os dois lados terem o mesmo equilíbrio. Isso é o objetivo, mas não... Tá, isso é possível ou depende muito da nossa, vamos dizer assim, do nosso perfil, assim? Por exemplo, eu como músico, compositor, eu creio que eu tenho um lado mais desenvolvido que o outro. Então, o outro lado, por exemplo, no meu caso, foi o direito que eu tive um pouco mais de dificuldade. Eu tenho que procurar equilibrar o direito com o esquerdo. A maioria, no caso dos músicos, por exemplo, uma boa parte dos instrumentos, eles são o que nós chamamos de assimétricos. Né? Você não trabalha de forma simétrica o corpo. E as áreas também que você estimula no cérebro, você não estimula todas as áreas da mesma forma. Né? Então, existe sim mais facilidade para algumas do que para outras. Mas é possível,
esse equilíbrio, você conseguir encontrar, chegar num ponto que você consiga manter o equilíbrio de forma semelhante nesse exercício, por exemplo. E, inclusive, pode ajudar muito em outras atividades que também aparecem diferenças entre os dois lados. Tá? Mas quem vai me dizer isso melhor vai ser você daqui a algum tempo. Né? Se você notou alguma diferença. Tem uns comentários aqui no chat. A Elis, né, tá falando que eu comentei de cor, vi uma cor laranja todo o tempo. O que é isso? Ah, peraí, tem uns comentários aqui antes, peraí que eu chego na sua, tá? Então, alguém andou colocando algumas imagens aqui, depois eu vou fazer o download para ver o que são. Sérgio, você mandou uma imagem aqui, né? Se quiser depois falar por sobre aquelas relações entre a criação da Capela Sistina do Michelangelo, o cérebro e a pineal. Eu acho que a pineal fica posicionada no plexo solar de Deus. E a mão de Deus sai, onde ele encontra o dedo com a criação, né, do homem, ela sai do terceiro olho. E o desenho em volta é exatamente igual a um cérebro. Realmente, eu mandei as imagens para você. E tem também o olho de Horus, que tem a mesma relação. Uhum. Tem o desenho até com o próprio cérebro tem aí os desenhos. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Essa imagem que o Sérgio mandou. É interessante. Essa daqui, né, Sérgio? Chegou para vocês aí, gente? Chegou. A imagem aí que o Sérgio comentou agora. E a outra... Eu vou abrir aqui a outra. São as duas imagens, então. Vou deixar essa imagem enquanto eu vou lendo os outros comentários, tá, Sérgio? Se você quiser falar mais alguma coisa depois. Teve gente que conseguiu, né, o equilíbrio dos dois pés. Tem mais uma imagem aqui. E, Elisa, a questão das cores, não preocupa de ficar interpretando, não, tá? Se a gente for pensar em cores dos centros de energia, a cor laranja, ela é o nosso chakra umbilical, né? Que ele vibra nessa cor. Mas não preocupam, não só eles, tá, gente? Ninguém não preocupa em ficar tentando interpretar o que está vendo. Apenas deixe vir, deixe acontecer. Se começar a ficar muito recorrente, toda vez que você fizer, você vê a mesma coisa, aí a gente pode até discutir. Eu estou muito à disposição, estou às ordens de vocês, assim, para tirar dúvidas, o que for. Mas se você for pensar nas cores dos centros de energia, né, tá ligado a esse chakra umbilical, que é o segundo chakra. Também sentir diferença entre os lados, né, Aline? Então, Aline, é o que eu já falei aí com o G, e se eu não tiver conseguido explicar tudo para vocês, gente, vocês me falam que eu repito, tá bom? A última imagem aqui que o Sérgio disponibilizou aqui para a gente, acho que é a mesma, né, Sérgio? Você só mandou um pouquinho mais, mostrando bem a figura de perto. Obrigada, viu, por compartilhar conosco. Eu vou guardar aqui. Só parecer, porque essa tem um registro diferente, mas é a mesma coisa. Bom, então, gente, alguma coisa mais sobre esses exercícios? Se vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Alguém mais teve uma experiência diferente? Eu só queria dar um feedback curto. Eu achei esse exercício muito interessante. Ele, num primeiro momento, me deu muito foco. Eu percebi que a minha percepção ela se centrou, ela ficou mais fina no sentido de precisão. Achei super legal. E foi vindo uma percepção maior e uma presença maior de cima para baixo. Eu fui sentindo primeiro nesse âmbito da tela mental e o corpo ele foi se tornando presente, até as pernas. Então, acho que pode ser um exercício para me ajudar em qualquer atividade, né? Na tese ou para estudar canto, etc. Com certeza.
Gostei muito, obrigado. Boa lembrança, viu, Victor? Quem tiver estudos para fazer, viu, gente? Quem tiver... eu tenho um artigo para escrever, né, Tânia? Você que está aí numa fase bem de escritos, de quem tiver alguma coisa para produzir, esse exercício ele ajuda muito na concentração também, tá? No foco. Então, fazer esse exercício, eu costumo fazer esse exercício antes de iniciar os meus atendimentos, exatamente para me trazer mais para aquele momento, né? Para o aqui, para o agora, para aumentar um pouco a minha percepção, para tentar entender um pouco mais do que o meu paciente naquele momento precisa de mim. Eu fiz esse exercício antes de começar essa reunião com vocês, né? Então, é uma prática que pode ser feita para várias outras atividades. Então, é como se você realmente, é o que o Vitor falou, eu me centro e eu me sinto presente, né? Então, só para retomar, esse exercício ele é feito, então, em 3 etapas, né? A primeira etapa é você unir os pés, ficar em pé, na posição de pé, com os 2 pés unidos lateralmente, olhos fechados, preferencialmente no escuro, né? No ambiente mais escuro, porque, como a gente viu, a glândula pineal ela tem essa questão da interferência da luz do ambiente. Então, você consegue uma conexão melhor, sem contar que essa conexão com a tela mental, quando você deixa muita luz, você se confunde se essa luz ela está vindo de forma externa ou pela projeção, né? Essa primeira parte, vocês podem ficar, assim, o recomendado seria 5 minutos nessa primeira etapa, mas no início, quem tiver dificuldade de ficar os 5 minutos, pode fazer com menos tempo. Hoje vocês ficarem. Eu fui falando aqui devagar, né? Mas quando vocês fizerem, vocês sozinhos, vocês vão estar fazendo sem ninguém estar falando com vocês, né? Que é até melhor, porque aumenta a sua concentração. Hoje era mais para vocês se sentirem mesmo, entenderem o exercício, eu fui falando. Então, a primeira etapa é essa. Vocês podem manter até 5 minutos. Ah, Ronise, eu posso colocar um despertador? Tem gente que coloca, não sei se vocês sabem, por exemplo, quem aplica Reiki, tem músicas na internet que tem assim, sino a cada 5 minutos, para você não ter que abrir os olhos entre uma etapa e outra, porque uma coisa importante é essa, você faz todas as etapas sem abrir os olhos. Então, se você quiser colocar um despertador, coloque alguma coisa que você não tenha que abrir os olhos para desarmar, tá? E com o tempo, deixa o seu próprio despertador, seu despertador interno, fazer essa conexão com você do momento de interromper, tá? Então, a primeira etapa é essa. Depois, você separa os pés, joga o peso do corpo em cima de um dos pés, tudo continuando, prestando atenção na sua tela mental. Depois, joga o peso do corpo em cima do outro pé, mas os 2 pés apoiados no chão. Só na terceira etapa é que você volta a unir os pés, tirar um dos pés do chão e tentar ficar sem o apoio dele, mantendo o apoio apenas em um dos pés, tá? Então, esse é o passo a passo. O exercício, essas outras etapas não têm um tempo, é o tempo que for confortável para vocês. Pode ser 1 minuto, 2 em cada uma dessas posições, o tempo que for viável e for confortável. Só essa primeira que a gente faz essa recomendação, tá? Dos 5 minutos. Mas também não é prejudicial se você fizer menos tempo. Tá bom? Podemos passar para o próximo? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, comentar mais alguma coisa? Ok? Então, vamos lá. Então, agora, a proposta é a gente voltar um pouquinho para a respiração. Eu fiz um processo inverso aí hoje, não sei se vocês perceberam, né? Que quem me conhece, todas as práticas começam com exercícios de respiração. Mas eu quis fazer esse inverso hoje, primeiro, porque eu acho que o exercício, tanto da respiração quanto da glândula pineal, eles nos trazem esse centramento, né? E para a respiração, qual que é a relação, gente, da respiração com as nossas tensões musculares, por exemplo?
Alguém já percebeu essa relação? Qual que é a relação que tem entre, por exemplo, a minha dor e a minha respiração? Alguém já percebeu que quando está tocando o instrumento, quando percebe, está mantendo a respiração presa, esquece que pode soltar o ar? Alguém já se percebeu nessa situação? Não? Quando a gente está muito tenso, muito ansioso, a nossa respiração, ela costuma ficar mais curta. Não sei se vocês já perceberam isso. Ela costuma ficar mais alta e mais curta. Sim, Tiago falou que acontece muito com ele. Outra coisa que acontece é quando a gente experimenta em vocês, retém o ar, inspira, segura o ar e tenta fazer movimentos como se vocês estivessem tocando o instrumento de vocês ou fazendo uma outra atividade, né? Digitando, dirigindo, qualquer coisa. E depois, deixa o ar fluir naturalmente, faça o mesmo movimento e observa se teve alguma diferença. Então, primeiro você inspira, retém com o ar e tenta fazer, observa o movimento das mãos, dos braços, e depois deixa o ar fluir e repita alguma coisa. Repita o movimento. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui um pequeno vídeo. Alguns de vocês podem ter visto, tá? Quem já participou comigo de alguma forma. E quem ainda não, vou ver se eu consigo compartilhar com vocês ele. Achei. Esse é um vídeo que eu encontrei, eu já tenho trabalhado com ele há algum tempo, ele está disponível, né? Eu achei pela internet, tá, gente? O áudio está em francês, não se preocupem, eu quero que vocês prestem atenção mais nas imagens. La respiration totale permet de E a gente retrouver vai une parfaite conversando. maîtrise de son corps. Elle permet de mobiliser les différents diaphragmes, le plus connu étant le diaphragme thoracique, mais aussi le diaphragme crânien, le diaphragme cervical et le diaphragme pelvien. Ces différents diaphragmes vont stimuler les niveaux, les plexus nerveux. Então, aqui vocês podem ver que, para falar de respiração, ele começa nos mostrando, que ele chama de diafragmas, né? Que são, na verdade, os plexos, né? Que são também os centros de energia. Então, todos eles vibram juntos durante a nossa respiração. Neurovégétatifs qui apparaissent à l'écran progressivement. Ces 4 diaphragmes, le diaphragme crânien étant une expansion ménagère, que vous voyez apparaître ici, la faute du cerveau et la tente du cervelet. Le diaphragme cervical étant constitué de la langue, d'un muscle schizoïdien de l'ossioïde. Le diaphragme thoracique, très connu, qui est une séparation, une grande cloison musculaire qui sépare l'abdomen de la cage thoracique. Le diaphragme pelvien, cette grande corbeille musculaire qui relie le sacrum aux os iliaques, aux os du bassin. Ces diaphragmes vont travailler. Então, você vê que aqui, a gente quando faz respirações, né, durante a respiração, os nossos ossos do crânio, eles se movimentam, a musculatura da região toda cervical se movimenta, o músculo diafragma, que a gente já conhece, né, que separa o tórax do abdômen, que é um dos principais responsáveis aí pelo movimento durante a respiração, para a expansão do pulmão, e a parte aqui do assoalho pélvico, que também se movimenta. E eles se movimentam de forma sinérgica. Ensemble, en synergie, et vont stimuler la circulation, vont stimuler les différents centres nerveux. Le diaphragme thoracique, vous voyez, c'est un muscle très intéressant, très important, va descendre à l'inspiration et remonter à l'expiration. Il va mobiliser les viscères, les intestins, le foie, le pancréas, la vessie, et ces viscères vont descendre à l'inspiration. Antes de passar para essa imagem, né, aqui um pouquinho antes dela, essa posição do diafragma, uma vez eu escutei uma pessoa fazendo uma imagem muito interessante, que é da arraia, né, aquele animal, que ele faz exatamente esse movimento quando ele está se movimentando na água, né? E
aqui ele vai mostrando quanto que esse movimento do diafragma, ele também massageia os órgãos. Então, olha como que a respiração, ela nos permite várias coisas, né? La vessie. Et ces viscères vont descendre à l'inspire et remonter à l'expire et vont stimuler le diaphragme pelvien. Esse músculo, gente, que apareceu aqui na imagem anterior, quem trabalha muito sentado deve ter percebido, às vezes quem canta, né, por exemplo, percebe a diferença que é quando você canta em pé e sentado, porque esse músculo ele insere bem próximo ali do diafragma, a parte posterior dele, e quando a gente senta, ele fica um pouco mais recolhido, quando a gente fica em pé, ele fica um pouco mais estirado, permitindo que essa musculatura do diafragma, ela desça, né, com mais fluidez. Vous voyez la dynamique, la mobilisation de toute la colonne lombaire lors de la respiration. A coluna também se Vous movimenta, voyez ces né? viscères qui descendent lors de l'inspiration et qui remontent lors de l'expiration. Le diaphragme et la respiration vont jouer un rôle de brassage des viscères. Tous les muscles se mettent en action lors de la respiration, les muscles dans le dos, les muscles au niveau de la gorge, au niveau de la mâchoire, au niveau de la nuque, les côtes se mobilisent, elles s'écartent à l'inspiration, elles se rapprochent. Então, a gente tem aí também os músculos intercostais, né, que são os músculos que ficam aqui entre cada costela, que ajudam nessa expansão do tórax também durante a respiração. Et pendant toute la respiration, les muscles abdominaux sont importants pour l'expiration forcée, mais aussi. Eu acho interessante essa imagem aqui, porque muita gente fala assim, respira no diafragma e a pessoa pensa só na barriga indo para frente ou para trás. E, na verdade, vocês viram que é o diafragma que desce, empurra os órgãos e a musculatura, né, abdominal, ela acaba se movimentando também para permitir essa expansão. Mas o foco está nesse movimento que o diafragma e os músculos intercostais fazem. Pour offrir une certaine résistance au diaphragme. Et vous pouvez respirer lentement dans le ventre et dans le périnée. Então, aqui, né, quem quiser saber um pouquinho mais de onde foi tirado esse vídeo, tem um livro que fala também sobre essa respiração, tá? Só para deixar os créditos aí. Bom, então, entendendo um pouco que essa respiração, ela é completa, a gente faz, né, a gente inspira e expira, movimentando várias partes do corpo, né? A gente vai começar aqui, na verdade, prestando atenção no início, tá? Nós estamos falando ali, mostramos todos os músculos e tal, mas nós vamos começar com a respiração pensando aqui, bem na parte onde o ar entra e sai, tá? Então, por enquanto, lógico que o ar vai descer, mas imagina que você está respirando só nessa região, tá? Esse espaço, todo mundo sabe o que é palato, né? O céu da boca. Se você pressionar um pouquinho o céu da boca com a ponta da língua, você vai perceber que tem um espaço que fica ali entre a narina e o céu da boca, né? Posterior. Então, eu queria que vocês fizessem, pode até ajudar com o dedo no início, você vai inspirar e vai perceber que a narina se fecha um pouco quando o ar entra. E na expiração, ela abre. Então, eu queria que vocês começassem percebendo esse espaço que fica entre a parte superior aqui da narina e acima do palato, acima do céu da boca. Essa parte mais posterior aqui do nariz, tá? Então, faça umas 3, 4 respirações. Inspirando, vendo a narina fechar, com foco lá nesse espaço que fica em cima do palato. Eu costumo fazer com os olhos fechados, eu costumo brincar que com os olhos fechados eu cheiro melhor, eu sinto melhor, mas cada um faz como achar mais adequado. Ok? Agora, vocês vão respirar, vão perceber o ar entrando pela narina, descendo, né, até a base do pulmão. Só faz umas 3 respirações profundas. Coloca uma mão no peito e uma mão no abdômen, perto do diafragma, né? Não é aqui no meio da barriga, um pouquinho mais no alto. E observa o movimento das suas mãos quando você inspira e quando você expira.
Observa qual mão que se movimenta mais, se elas estão movimentando igual, se tem uma que movimenta mais do que a outra. E guarda essa memória, guarda essa imagem. Agora eu quero que vocês encontrem aqui as costelas, as últimas costelas, e coloquem os dedos um pouquinho por baixo delas. Pode fazer um movimentozinho de tosse só para sentir o movimento do músculo. Você vê que tem um músculo que empurra o seu dedo para fora, tá? Então agora eu quero que na respiração você preste atenção nesse músculo, que é aquele músculo que a gente viu na imagem, o diafragma. Então você inspira, o diafragma empurra os seus dedos para fora, e você expira recolhendo. Inspira e expira. Quem quiser fechar os olhos pode fechar. Quem quiser ficar com os olhos abertos também, como preferir. Mas sinta bem esse movimento. Lembra lá da arraia que a gente comentou, né, do movimento dela? Inclusive, tem uma forma muito interessante de relaxar o diafragma, que é na hora que você solta o ar, você faz um assobio. Quem quiser fazer, pode experimentar aí. Na expiração, né, faz o assobio, ele relaxa, ajuda bastante no relaxamento do diafragma. Quem tiver em pé, gente, se não tiver muito costume de fazer respiração profunda, se ficar um pouquinho tonto, senta, para um pouco. Ok. Agora vocês vão colocar as mãos assim, na região das costelas. Se vocês observarem o meu dedo aqui, vou chegar um pouquinho mais perto. Quando a gente inspira, os dedos afastam. Quando a gente expira, eles recolhem, tá? Então, quero que vocês sintam agora o movimento. Cuidado para não tensionar os ombros, deixe os ombros soltos. Sinta a respiração agora vindo nas suas mãos aqui, com as costelas empurrando a sua mão quando você inspira. E na expiração, recolhe. Inspira, o tórax se expande. E expira, ele recolhe. Quem sentiu diferença do lado direito no exercício com o lado esquerdo, observe se aqui também na respiração, um dos lados se movimenta mais do que o outro. E quem quiser estimular o lado separado, pode sentar cruzando as pernas, roda o tronco para o lado, pode tombar um pouquinho o corpo, né? Tem que ser nada tenso, tá, gente? Tudo relaxado. E respira, você vai sentir mais do lado contrário ao que você está tombado. Então, eu estou tombada para um lado e a respiração ela fica mais ampla do outro lado. Fazer isso deitado também é bom. Você cruza a perna para o lado, o tronco para o outro lado, e aí você consegue sentir bem um lado separado do outro. Então, quem fizer isso, faz de um lado e depois faz do outro lado. E observa, né, para você se isso faz alguma diferença. E depois volta e faz os dois juntos ao mesmo tempo, para sentir aí se houve diferença nessa expansão. Quem estiver fazendo tombado, tenta não tombar tanto assim, faz rodando. Roda o tronco, como se eu soltasse o meu braço em cima do corpo, para não forçar, porque se eu tombo o lado aqui, eu estou tensionando a musculatura. Ela tem que estar um pouco mais relaxada. Ok? E a terceira fase da respiração é a respiração peitoral. Eu costumo brincar com as pessoas que não é respiração ombral, né? Eu não vou fazer isso aqui. Não, eu vou sentir o ar vindo aqui, na parte alta do pulmão. Sentindo o ar trazendo aqui até as minhas mãos. Quem conhece, né, quem conhece o pulmão, ele é como se fosse um triângulo invertido, né? Um triângulo invertido, não um triângulo nessa posição, como se fosse uma árvore onde a copa, um pinheiro, né? A copa é maior embaixo do que em cima. Então, a gente tem mais espaço para
a expansão do ar na parte inferior do que na parte superior. Mas ela também pode absorver. Quando você precisa, por exemplo, de ter uma capacidade pulmonar mais ampla, você ativa as 3 fases, né? No dia a dia, nossa respiração ela fica mais na intercostal e na abdominal, mas nas respirações profundas, quem já viu um bebê respirando, observa. Ele expande o abdômen, o tórax e depois a região peitoral, né? Então, agora que a gente já trabalhou as 3 fases separadas, vamos novamente colocar uma mão aqui e a outra na região abaixo das costelas, fazer algumas respirações profundas, sentindo o abdômen se expandir, o tórax e a região peitoral, e na expiração recolhe. Fazendo o que a gente chama de uma respiração completa, onde você faz as 3 fases de forma contínua. Inspira, o abdômen se expande, o tórax se abre, o peito se eleva. E expira, recolhe. Depois que você fizer 3 vezes essa respiração, deixa a respiração fluir naturalmente. E comece a observar se modificou alguma coisa no movimento das suas mãos. Se ainda tem uma mão que movimenta mais do que a outra, se essa mão mudou, se as duas estão movimentando igual, se antes era de cima que movimentava e agora é a de baixo. E observa o resto do seu corpo. Como o seu corpo, como que você se sente com essa conexão com a sua respiração. Todos bem? Ok? Alguém sentiu algum desconforto para fazer o exercício? Enquanto vocês estão retornando aí, eu vou ler, né, mensagens em relação ao exercício anterior ainda. A Maristela coloca aqui que não conseguiu levantar nenhum dos pés, mas sentiu o seu corpo equilibrado e visualizou imagens claras, sempre da mesma cor. Que bom, Maristela, que bom que você sentiu aí o corpo mais equilibrado. E não se preocupe, como eu falei, né, com o G, como eu falei com o Cadinho, vai, né, dentro do seu tempo, do seu limite, encontrando aí, né, esse equilíbrio. Que bom, Sara, relaxante e conectivo. Alguém teve desconforto ou não? Alguém percebeu alguma diferença na respiração antes do exercício, depois do exercício? Ou tá todo mundo assim tão zen que não tá nem conseguindo falar? Todo mundo conseguiu sentir, gente? Alguém teve dificuldade para sentir as 3 fases de forma separada? Eu vi que teve gente, né, que estava fazendo na lateral. Tudo tranquilo? Todo mundo em silêncio, eu tô vendo as carinhas assim, né? O que eu percebi foi no primeiro instante, né, desse exercício, quando você pediu para prender a respiração e fazer um movimento simulando, né, a sua atividade. E aí você faz a mesma coisa respirando normalmente. O que eu percebi é que com a respiração apenas gera uma tensão muscular. E que respirando você consegue fazer com menos tensão aquilo ali. Ótimo. Que bom, que bom. Então, uma das coisas, a respiração, gente, né, o G colocou aqui, muito bom também, relaxante, né, G? Que bom. Ajuda muito aí nessa conexão. A respiração, gente, profunda, ela é sedativa, tá? Ela é calmante. Isso não sou eu que estou falando, né? Tem muitas práticas de respiração, inclusive nos encontros. Nós vamos trabalhar exercícios de respiração,
né? Todos os encontros vai ter uma prática diferente de respiração, porque para mim respiração é base, né, de tudo, todos os exercícios que a gente fala. Na yoga a gente faz muito isso, né, Gê? Essas 3 fases da respiração. Eu também sou fã número 1, eu faço yoga já há alguns anos. Então a gente faz não só essa, como outras, tem respiração equilibrada, né? Então existem muitas formas de usar a respiração para ajustes de tensão, para redução de ansiedade. Então é isso mesmo, Cadinho, que você percebeu. A respiração, ela nos deixa mais focada, ela nos traz para aqui, para agora, né? Ela diminui essa ativação da nossa ansiedade. Um pouquinho de ansiedade, às vezes, é necessário para nos deixar ativo, né? Mas a gente não pode ativá-la demais. E antes da gente ir para o último encontro, gente, eu estou controlando direitinho o tempo, eu estou assim, orgulhosa de mim mesma, porque eu fiz um planejamento e estou conseguindo seguir. Eu tenho uma tendência a falar muito, até costumo falar para as pessoas assim, me freio um pouco, mas como eu assumi esse compromisso com vocês, de seguir esse roteiro todo, né? Vai dar para a gente cumprir certinho, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês de novo. Algumas pessoas me perguntaram lá no grupo do WhatsApp, também me mandaram mensagens separadas sobre como vão funcionar os módulos. Eu vou explicar aqui através da imagem, que fica um pouquinho mais fácil, e depois a gente faz o outro exercício, que é do alinhamento da coluna vertebral. Tá? Então, como é que vão funcionar esses módulos? Quem tiver interesse de fazer... são vários módulos independentes. Agora, em agosto, eu vou fazer 2 módulos. Em setembro, a gente deve incluir, às vezes eu vou repetir algum dos módulos, eu ainda estou avaliando como é que vão ficar para os próximos meses, né? Então, vamos fazer um passo de cada vez. Em agosto, serão 2 módulos. Eles são independentes. Um deles vai acontecer no sábado, no dia 22 e no dia 29 de agosto. Sempre nesse módulo também teremos práticas de respiração. Por que são 2 práticas? Porque o módulo é dividido em 2 encontros e eu gosto de fazer um exercício de respiração a cada encontro, né? Então, nós teremos 2 exercícios de pina, né, da glândula pineal, que é o pina 2A e o pina 2B, um em um dia e o outro no outro dia. Trabalharemos a série de aquecimento. Essa série de aquecimento, para quem já trabalhou comigo nos grupos, ela trabalha a mobilização ativa de todas as articulações. Na yoga, ela é chamada também de série de antirreumática, né? É uma adaptação de práticas de uma prática da yoga também, e que a gente usa no grupo de saúde do músico. E nós teremos um exercício da leitura corporal, que é de liberação das articulações coxo-femoral, glenohumeral e temporomandibular, que a gente considera que são 3 cinturas que a gente tem, né? A cintura pélvica, a cintura escapular e a cintura mandibular. O próximo exercício que nós vamos fazer também é da leitura corporal. Tá? O horário vai ser nesse mesmo horário, de 10h30 às 12h30, total de 4 horas, né? E o investimento nesse valor de R$80, como eu já tinha passado para vocês antes. O módulo 2, também teremos 2 práticas de respiração. A série de exercícios que nós vamos trabalhar vai ser de automassagem. Faremos um outro PINA, que é o PINA 3, tá? E dependendo, a gente ou vai repetir, ou a gente insere mais um exercício aqui da glândula pineal, no segundo encontro. Vai depender do grupo. Isso é uma proposta inicial, mas no primeiro dia de encontro com o grupo, a gente faz o primeiro encontro, e dependendo da demanda do grupo, se for preciso modificar alguma coisa para o segundo encontro, né? Como eu disse, existe flexibilidade para isso. E o outro exercício que nós vamos trabalhar é o alinhamento e liberação dos pés e a estabilização dos tornozelos, que é a nossa base, né? O nosso eixo. Então, além da massagem que a gente faz no corpo como um todo, nas costas, nos braços, nós vamos trabalhar esse alinhamento e liberação dos pés. Esses encontros serão nas quintas-feiras. Eu tinha mudado, acabei passando slide sem modificar.
porque eu estou pensando em começar no dia 20 de agosto, seria 20 e 27, né? Para que eu possa estruturar isso bem para vocês. Mas se alguém tiver interesse e achar que gostaria já de começar essa semana, né? Então vai ser na quinta-feira, eu vou colocar lá no grupo, quem está no grupo lá do WhatsApp, com mais detalhes isso. E se, né? Então, a princípio, ou a gente vai começar nessa quinta agora, ou na próxima. Eu vou sondar um pouco com as pessoas que têm interesse desse horário de quinta-feira, tá? E o horário é de 10 às 12, também com um total de 4 horas do mesmo valor. E como eu já tinha colocado naquele primeiro slide que eu mandei para vocês lá no início, quem quiser fazer os 2 módulos, aí a gente tem um valor diferenciado, né? E daí um total de 8 horas aí, com todo o conteúdo dos 2 encontros. A ideia é que alguns desses exercícios vocês receberão também, além eu vou gravar os encontros para que as pessoas possam ter acesso de novo depois. Você vai mandar individualmente para essas pessoas. Esse de hoje eu estou tentando gravar, se der tudo certinho eu vou disponibilizar, porque é um encontro aberto, né, para todo mundo. Inclusive quem chegou, né, depois, o Demôncia tinha pedido isso, né, Demôncia tinha falado que poderia chegar um pouquinho depois, tá? A gravação está sendo feita ali, se der tudo certinho, disponibilizo para vocês. E alguns dos exercícios eu vou mandar em formato de texto também, para facilitar a reprodução deles, tá? Dos módulos. Alguma pergunta, gente, em relação aos módulos, antes da gente passar para o próximo exercício? Tá claro? A Aline falando aqui que perdeu algumas coisas. Aline, vamos ver se dá tudo certinho, tá? Eu sou um pouco novata nessa história de gravação aí, mas vamos ver se deu tudo certo. Fala, Gi. Ronise, eu vi uma vez um assunto sobre cristalização da glândula pineal, algumas substâncias como flúor, que vai chegar a falar sobre isso? A gente vai falar, toda vez que for fazer um exercício da glândula pineal, a gente vai trazer, né, vamos refletir um pouquinho mais, porque hoje não dava tempo da gente fazer tudo, tá? Mas a ideia é conversar um pouco mais sobre ela, sim. Existem, à medida que a gente vai nos tornando seres mais racionais, naturalmente, a nossa glândula pineal, ela vai ficando menos ativa. E existem, sim, substâncias que fazem com que ela vá calcificando. A gente pode depois falar um pouquinho mais sobre ela. E também, mas ao mesmo tempo, a gente consegue, com práticas, ativá-la, né? Consegue ir resgatando um pouco disso. É uma glândula tão importante e a gente fala, às vezes, pouco, né, sobre ela. E nesse livro aqui, é um livro que eu gosto muito, A Glândula do Espelho do Eu, ele fala que a pineal é considerada a glândula das glândulas, né? Então, como que ela tem um papel tão importante e, ao mesmo tempo, ela é tão frágil nesse processo, né, de calcificação e de redução e de ativação. Mas tem sim, Gê. Infelizmente tem, e a gente tem que cuidar para que ela se calcifique o mínimo possível, né? Para a gente ficar mais ativo aí com ela. Que não vire pedra, né? Que não vire pedra. Mas eu acho que só da gente estar aqui agora conversando e se propondo a fazer isso, já mostra a nossa intenção em não transformá-la em pedra, né? Eu estou muito feliz de ter vocês aqui hoje e, como eu disse, há muito tempo eu queria compartilhar, né, essas experiências com vocês aí. Lembrando aqui, Eunice, que eu já li... Oi, Cadinho. Eu estou lembrando aqui que eu já li que já fizeram trabalhos científicos e foi o quê? Tese de doutorado do cara. E ele fez análise em vários cadáveres, misturando a pineal. E foi verificado uma relação extremamente próxima, quer dizer, uma relação direta entre a espiritualidade e o tamanho físico dessa glândula pineal. Sim. Então, eles dizendo
também que a pineal é uma forma de contato que nós temos com a espiritualidade em geral, né? O universo que está fora da gente, né? Então, ela ajuda, na verdade, ao contrário dessa possibilidade dela cristalizar e diminuir, quando a gente trabalha essa parte da espiritualidade, e que a música também está envolvida, porque ela te leva a esse outro plano, na medida que se pratica, e quanto mais se pratica, maior é o tamanho físico que a gente consegue aumentar, né, nessa glândula. Então, acho que nós estamos no caminho certo quando a gente pensa em trabalhar essa glândula. Ainda mais, se ela é a glândula das glândulas, quanto maior, mais condição ela tem de fazer melhor o seu trabalho. Exatamente. E a meditação, de um modo geral, né, gente, as meditações fazem essa conexão também. Estou vendo aqui alguns comentários, né, que tem visto palestras, não é isso? Demonstra do Dr. Sérgio Felipe, sim, já vi também, e ele fala bastante dessa questão da espiritualidade também. Então, sim, a glândula pineal, como eu disse lá, né, você não tinha conseguido chegar ainda, ela está relacionada aqui, né, ela está lá no centro do cérebro, nosso terceiro olho, né, a essa conexão do eu com o cosmos, né, então, assim, ela tem todo esse lado, ela tem um lado que nos ajuda aqui nas tarefas mais específicas, por isso que é tão importante, né, fazer antes de fazer qualquer tarefa, por exemplo, quem vai dar aula, fazer esse tipo de exercício, mesmo que não seja a série completa. Tem um colega nosso do grupo lá, dos nossos amigos, que ele faz com crianças 3 minutos, só a primeira posição do Pina, por exemplo, né? Aquele Pina 1 que nós fizemos lá no início, faz com crianças. E aí faz assim, é impressionante o tanto que ajuda a concentração dessas crianças depois, como que o desenvolvimento delas nas tarefas fica muito maior. Então, se vocês quiserem experimentar com alunos de vocês, gente, isso é para ser realmente replicado da melhor forma, porque o que a gente quer é que as pessoas tenham esse acesso, né? Então, pode fazer qualquer idade, tá? Pessoas de qualquer idade. A pessoa mais idosa, se tiver problema de equilíbrio, faz a primeira etapa, né? Ou eu pedi para vocês não segurarem, mas assim, se precisar no início, só para começar a fazer o movimento, apoia ali, mas o ideal é fazer sem apoio e fazer cada um dentro do seu limite de equilíbrio, né? Então, tem todas essas questões, sim. Nós estamos falando aqui mais específico da saúde, da performance, da atividade, mas os benefícios de tudo isso, da respiração também, né? Ultrapassa isso, essas coisas que a gente está falando. Como eu disse, eu poderia fazer um encontro aqui só para falar de respiração, um encontro só para falar de glândula pineal, um encontro só para falar de cada um desses itens, né, da leitura corporal, mas hoje a gente tinha essa proposta de fazer um pedacinho de cada um para vocês experimentarem e terem aí essas práticas para vocês fazerem. Tá bom? Bom, vamos passar para o último exercício, gente? Ver se tem mais alguma coisa. Ai, que bom, Gê. Eu também fico muito feliz. Ele está falando que, né, que feliz que esse momento tenha caminhado para esse lado. Imaginei uma coisa e fiquei muito surpreso com o rumo do assunto. Adoro tudo que nos indica caminhos para a espiritualidade, desenvolvimento como seres em evolução, corpo, mente e espírito juntos. Obrigada. Eu que agradeço, Gê. E sim, nós trabalharemos bastante essas questões aqui também. Como eu disse lá no início, algumas das coisas que nós vamos fazer aqui são exercícios, práticas que foram testadas, cientificamente validadas, e outras empíricas, mais experimentadas e vivenciadas já por muitos. Tá bom? Então, vamos passar para o outro exercício, que é um exercício da leitura corporal. Cada dia mais, eu fico muito encantada também com essa linguagem da leitura corporal. E o exercício que nós vamos fazer hoje é um exercício para ajudar no alinhamento do nosso eixo vertebral. Na leitura corporal, a coluna vertebral é vista como a sua identidade, né? E da mesma forma que a gente falou também da glândula pineal, ela também ajuda nas nossas conexões, né? Com o nosso eu interior e com os nossos seres. É a nossa identidade e em todos os aspectos, em todos os nossos, né, nossos campos aí, dos diferentes corpos. Eu queria perguntar para vocês primeiro, se for preciso eu mostro algumas imagens, eu já vou até abrindo aqui, que aí eu vou
mostrando para vocês algumas imagens. Crista ilíaca. Alguém sabe aí o que é a crista ilíaca? Bom, vou achar ela aqui. Crista ilíaca é essa parte, esse osso, né? Que nós temos aqui, essa parte mais alta, porque durante o exercício eu vou falar sobre algumas partes. Então, a crista ilíaca é aqui. A linha alba, quando eu falar para vocês pensarem na linha alba, é essa linha que divide, né, o nosso corpo ao meio, separa o lado direito do lado esquerdo. O palato a gente já falou, mas é a região do céu da boca, né? Então, a gente tem o palato mole e o palato duro, ele começa rígido. Se você for escorregando a língua, você vê que chega uma hora que o palato fica mais maleável, né? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o que nós chamamos de área 1 na leitura corporal, aquele ponto aqui entre as sobrancelhas, tá? Então, quando eu pedir para vocês tocarem a área 1, é essa área que nós vamos tocar, tá certo? Bom, o exercício, gente, a última coisa que eu preciso mostrar para vocês é que, quando eu falar assim, vocês vão fazer a pega na área 1, a pega, o que que é? É isso aqui, ó. Eu vou pegar o máximo de pele, de tecido, de músculo que eu conseguir. Ok? Mas sem machucar, tá bom? Então, acho que são essas estruturas que eu precisava mostrar, porque o restante é tranquilo, tornozelo, joelho. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé, quem não precisa me ver também, igual outro exercício, só me ouvir. Pode fazer com os olhos abertos ou fechados, do jeito que for mais confortável para você. Ok? Então, primeiro, façam pequenos movimentos com o corpo, sinta o seu corpo. E agora, encontre uma posição confortável para os seus pés. Perceba o seu alinhamento através dos pés, do tornozelo, do joelho, da crista ilíaca, ombros e cabeça. Com o dedo indicador da mão direita, toque a área 1, aquele espaço entre as sobrancelhas. E relaxe, pedindo a você mesmo para ampliar essa área. Pode fazer leves movimentos com ela. Expanda a área. E agora, com a ajuda de todos os dedos, puxe. Faça aquela pega que a gente falou. Puxe suavemente e deixe ela escorregando da sua mão até soltar. Faça isso 3 vezes. Ok. Leve atenção agora para a sua boca e movimente a sua língua dentro da boca para todos os lados, para os 4 lados. Direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Pode varrer um pouquinho o céu da boca, sentindo o palato com a ponta da língua. E agora volte lá na área 1 e você vai, ao mesmo tempo, fazer aquela pega, puxando a pele e empurrando o céu da boca com a ponta da língua. Quando a pele se soltar da sua mão, você solta a língua. Então, faz a pega, faça 3 vezes no seu ritmo. Enquanto a pele está na mão, a língua está no palato. Quando a pele se solta, a língua relaxa. Depois que fizer, pode soltar a mão, relaxar a língua. E leve atenção para a sua cintura escapular, seus ombros.
Faça movimentos com a sua cintura escapular. Rode os ombros. E agora faça a mesma coisa com a sua cintura pélvica. Movimente a sua pelve. Pode rebolar. E reorganize sua postura. Não existe certo e errado nesse exercício. Apenas deixe o seu corpo se reorganizar. Apoie novamente nos pés. Observe novamente o seu tornozelo, o seu joelho, a crista ilíaca, o ombro e a cabeça. E agora, leve a sua mão, qualquer uma delas, na parte mais alta, mais central da sua cabeça. Localize a parte que você considera mais central. E faça uma leve massagem. Agora, nessa região, puxe um tufo de cabelo sem se machucar, ou imagine que você está puxando a raiz do seu cabelo. Puxando essa área. E leve a língua novamente no palato. Empurre o céu da boca como se ele ajudasse a sua mão a puxar esse tufo de cabelo. E observe a sua coluna vertebral, principalmente a cervical. Sinta o eixo. Agora solte. Pode soltar a mão. E vá novamente com o dedo indicador da mão direita na área 1. Como se você tivesse aí essa região, também a gente guarda os nossos registros, principalmente aqueles que a gente quer guardar, né? Como se você pedisse para registrar, para fixar as conquistas obtidas nessa primeira etapa do exercício. Se quiser movimentar um pouco o corpo, pode movimentar. Isso. Tudo bem até agora? Bom, vamos passar então para a segunda etapa, né, do exercício, que na verdade também são independentes. Se você quiser depois fazer só esse exercício, também ele já ajuda. Ele já começa a alinhar o eixo vertebral. No segundo exercício, nós vamos voltar novamente a perceber o nosso corpo na posição de pé, achar um ponto de apoio. O pé tem 3 pontos de apoio. No calcanhar, cada um dos pés. No coxim adiposo do hálux, que é essa área mais gordinha do pé, perto, abaixo do dedão. No coxim adiposo do 5º dedo, essa área também abaixo do 5º dedo, ainda no pé. Sinta o apoio do seu corpo em cima desses 3 pontos de apoio de cada pé. E agora, alinhe o seu corpo em cima desses 3 pontos, os tornozelos, joelhos, crista ilíaca, ombros, cabeça. Veja a sua linha alba dividindo o lado direito do lado esquerdo. E inclua o seu nariz. O seu nariz, ele olha para frente, como se tentasse alcançar algo bem distante. E volte a atenção novamente para os seus pés.
E pergunte a si mesmo aonde está hoje o meio do seu pé. Não é um ponto geográfico, é um ponto que você percebe. A primeira imagem que vier à sua mente, valide, não questione. E agora perceba esse meio do pé, como se ele criasse uma barriguinha, levando essa parte para o chão, como se você encontrasse um quarto ponto de apoio, um quarto pilar. Faça movimentos com esse ponto, criando uma barriguinha para o chão, voltando para o meio do pé, criando uma barriguinha. E quando sentir confortável, mantenha esse quarto ponto firme no chão, junto com os outros 3. E rearranje o seu corpo em cima desses 4 pontos de apoio. Perceba o seu eixo vertebral, toda a sua coluna. Olhe, memorize o tamanho da sua coluna, o comprimento dela, o formato, a angulação de cada curva. Apenas memorize. Não se preocupe em arranjar agora. Apenas faça se o seu corpo pedir. E leve atenção para a sua primeira vértebra cervical, aquela logo abaixo da cabeça. Essa vértebra, ela tem um furinho. E agora leve atenção para a ponta do cóccix, lá na base da sua coluna. Lá também tem um furo. Volte a atenção para a primeira vértebra. Imagine agora uma linha descendo do alto, passando pela primeira vértebra e descendo por toda a coluna. Mas lembre-se, não é uma linha rígida, dura, é uma linha flexível, maleável, que também pode ser um fio de luz, se você preferir. Mas veja esse fio, essa linha, passando por toda a sua coluna, acompanhando todas as curvas, até sair pelo cóccix. E peça agora ao seu ser, peça a você mesmo para esticar essa linha. Visualize essa linha sendo esticada e permita que a sua coluna ganhe esse novo formato. Aceite o que o seu corpo te oferece. Permita, intencione e aceite. Chame pela presença de todas as vértebras. E vai percebendo o ajuste. O ajuste que vem agora desde os pés. Agora imagine algo bem saboroso e mastigue esse objeto. Faça movimentos de mastigação. Também com a intenção de rearranjar a sua arcada dentária, o espaço entre os dentes, a sua mandíbula, a sua cintura mandibular, nessa nova configuração do seu eixo vertebral. Quando sentir confortável, pode diminuir o movimento de mastigação. Faça um último passeio pelo seu eixo vertebral, pelo seu eixo corporal. E com o dedo indicador da mão direita, toque a área 1, esse espaço entre as sobrancelhas. Descanse essa área. E peça pela fixação dessas conquistas obtidas.
Quando sentir que já conseguiu fazer a fixação, pode soltar, movimentar o corpo, fazer movimentos amplos, lentos, suaves, agradáveis, se o seu corpo pedir. Pode aproximar aqui novamente, para a gente conversar um pouquinho antes de encerrar. Bom, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Está todo mundo bem? Ronise? Então, está me ouvindo bem? Estou sim. Então, como eu falei, eu tive que sair mais cedo, né? Peguei já era umas 11 e pouco, né? 11h30. Mas essa última hora que eu peguei foi maravilhosa, viu? Esses exercícios finais agora que você passou, não sei como foi antes, né? Teve uns exercícios também. Espero que você consiga deixar gravado, né? E estou assim realmente maravilhado com essa experiência desse último exercício e acredito que o curso todo vai ser uma experiência realmente assim muito enriquecedora para cada um de nós aqui. Vai ser muito bom para a nossa atividade como um todo, diária, como músico, os que não são músicos também, né, para nosso desempenho, né, eu acho que vai ser muito rico, sim, realmente, né. Eu Você está de espero. parabéns, você está de parabéns. Eu, mais uma vez, assim, já conhecia, né, mas muito bom. Obrigada, Leôncio. Eu também espero que seja enriquecedor, espero poder contribuir muito com vocês. Tá? E serão todos muito bem-vindos aí nos meus próximos módulos. Então, Obrigada. esse último exercício já foi, assim, já mudou muita coisa, já, desse último exercício, desses últimos 10 minutos aqui, né? Muito bom mesmo, né? Que bom, fico muito feliz. Ronise, com que frequência a gente deve fazer esses exercícios? Se isso é antes de estudar, é de manhã cedo, é de noite? Com que frequência, quanto tempo? Como é que você aconselha? Bom, o primeiro exercício que a gente fez, que é o da glândula pineal, ele pode ser feito todos os dias, né? A gente costuma brincar assim, você pode fazer de 5 minutos até 10 horas. Lógico que a gente não vai ter essa disponibilidade, né? Mas ele não tem restrição de tempo, tá? Você vai fazer dentro do seu conforto. Esse outro que nós fizemos agora, não sei se vocês viram que eu dividi o exercício em 2 etapas. A primeira etapa, ela pode ser feita todos os dias, é muito interessante fazer antes também de fazer outras práticas, tá? Ela ajuda muito. Ela se chama EV5, né? Depois eu posso escrever para vocês lá no grupo. Também, todos dois são da leitura corporal, todos dois são para o alinhamento do eixo. Esse último que a gente fez, a segunda etapa, recomenda-se fazer 2 vezes por semana, porque o corpo ele precisa de um tempo para entender esses novos ajustes, né? Não sei se vocês conseguiram perceber diferença, né? Tem gente que se sente um pouco, parece que cresce, que amplia, então cada um tem uma vivência diferente. Então a gente recomenda fazer 2 vezes por semana esse último exercício, tá? E o de respiração é mais como uma consciência, aquelas 3 etapas que a gente fez, né? Mas o exercício de trabalhar cada uma delas separado também é muito interessante, pode ser feito todos os dias. Não tem horário definido, tá, Cadinho? O horário que for mais confortável para você. Só o PINA que a gente recomenda que seja feito em ambiente escuro. Ok? Alguém mais gostaria de falar, de perguntar? Que bom, estou vendo os comentários aqui, né? Que bom, parece que as pessoas ficaram satisfeitas.
Alguém sentiu alguma coisa diferente depois dessas práticas que nós fizemos hoje? Está se sentindo diferente ou não mudou nada? Eu quero agradecer. Está me ouvindo? Sim, Joyce. Que bom que você Obrigada. Que bom mesmo. Estou muito feliz de ter conseguido estar aqui todo esse tempo. Eu sinto meu corpo maior e eu me sinto mais presente. Sinto que meu corpo está mais conectado. E, enfim, anotei muita coisa aqui que quero continuar fazendo durante a semana. E achei ótimo quando você também falou tanto de poder fazer esse exercício com criança ou com um idoso, porque eu acho que eu posso muito integrar algumas dessas coisas no dia a dia que eu tenho feito aqui um pouco com Yara, na reabilitação de manhinha. Então, eu acho que assim, chega num momento maravilhoso. Obrigada. Que bom, Joyce. Eu que agradeço. Vai ser ótimo você trabalhar com sua mãe e com sua filha. Maravilhoso. No meu caso, o ganho foi perceber que ainda tem coisas que eu posso fazer para me ajudar nesse processo de recuperação. Então, como eu venho trabalhando há muitos anos e tenho conseguido bons resultados, mas ainda não atingi a plenitude, a gente fica se perguntando o que mais posso fazer, né? Então, isso abre uma nova perspectiva, se dá alegria de saber que tem mais o que ser feito, né? E o bem-estar que eu senti é uma coisa, mas o maior bem-estar é saber que tem perspectiva, que isso pode ser mais ainda explorado. E como todo exercício, na medida que se pratica, você vai adquirindo mais resultados, né, com a prática deles. Então, exatamente. Bacana isso aí. Exatamente. Quanto mais a gente pratica, mais efeito a gente vê, né? Gente, a gente está quase que, né, quase finalizando. Tem um minutinho aí para a gente finalizar. Também, se alguém quiser continuar conversando, eu estou aqui à disposição, porque, como eu disse, eu estou muito feliz e muito, né, orgulhosa de ter conseguido fazer tudo que eu me propus a fazer com vocês hoje, né? Agradecer todo mundo, as contribuições, os comentários de vocês são muito importantes, porque a gente ficar só falando, né, sem ter esse retorno, é ruim, a gente não sabe como é que está chegando as pessoas, como não está chegando, então eu agradeço muito também os comentários, e muito, muito, muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui, viu? Espero que seja útil mesmo. E continuo, né, se as pessoas, quem quiser comentar mais, quiser fazer qualquer pergunta sobre os exercícios, sobre os módulos, eu vou disponibilizar mais um tempinho aqui para tirar, caso vocês precisem, tá? Isso, Gê, a ideia é essa mesmo, né? Principalmente nos módulos, Gê está colocando aqui que é legal as pessoas se apresentarem. Quem quiser se apresentar agora, né, falar um pouquinho de si, é muito bem-vindo. Então, eu vi que o G lá perguntou se eu sou violoncelista, né? Eu já respondi ali que sou, eu já toco na orquestra sinfônica, já desde 88, né? Que eu estou lá. Sou compositor também, arranjador, e já passei um pouco pela pintura, tem até um trabalho meu ali no fundo, ali, ó. E, então, eu tenho algumas inserções também na área de artes plásticas, desde adolescente, mas acabei encaminhando para a música mesmo, né? E é isso. Eu acho que esse curso, como eu falei, vai me ajudar muito na questão assim cognitiva também, né? A questão da assimilação de determinados exercícios que eu acho que vai enriquecer muito assim a minha questão até como músico também, né? Eu acho isso. Que bom. Deixa eu me apresentar, então. Gente, fiquei muito feliz aqui com esse dia, com essa manhã, muito bacana. Como se não bastasse, parece que eu sou o mais velho da turma aqui. Vou ficar mais velho ainda, porque dia 13 tem Ronise. Então, assim, sou músico também,
e moro em Divinópolis e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Seu aniversário é dia 13? Meu também. Dia 13. Bom, pelo visto, somos músicos, né? Eu sou músico, sou formado em regência e composição na UFMG, sou professor lá. E conheço a Ronise numa reunião que foi marcada em 2001, acho, 2002, na qual eu conheci você, pelo João Gabriel, né? Você, a Valverde, a Carolina Valverde também. E era justamente sobre a ergonomia da regência. É uma questão que é bastante complicada, essa questão da regência. Eu acho que o instrumento ele deixa a pessoa numa posição. O regente faz, às vezes, muita besteira e acaba tendo problemas de várias naturezas. Por outro lado, eu acho que a flexibilidade dos movimentos ajuda você a não ter um problema localizado, né, Ronise? Eu acho. Eu sou colega da Ronise nos amigos, nos nossos amigos lá. Mas é um prazer estar aqui com você. O Zapata estava aqui também. Mas que bom. É isso. Um prazer estar aqui. Foi muito bom. Excepcional, na verdade. Muito obrigada, viu? Meus parabéns. Viu? Obrigada. E você pode continuar contribuindo, não só com suas imagens, né, mas com o conhecimento também que você tem aí dessa área. Tá bem. Obrigado, gente. Eu estou às ordens. Sou o Cadinho. Vamos lá. Meu violão dos últimos décadas tem sido violão de 7 cordas. Há um ano atrás eu estou com um novo estímulo, que é um violão de 8 cordas. Então está bem agradável descobrir um novo instrumento nessa altura da vida, e principalmente quando eu estou precisando de resolver essa questão da habilidade motora. Então, estar aqui para mim representa buscar mais elementos de cura, mais coisas que eu possa fazer para eu voltar na plenitude do violão que eu já tive um dia, né? Então, eu fico motivado para ir atrás daquilo que possa ser útil e válido para mim. Então, eu vou acompanhar todos os módulos com essa satisfação que eu já conheço dos resultados do seu trabalho. Obrigado. Eu que agradeço, Cadinho. Eu quero me apresentar. Eu sou o João, eu sou daqui de Uberaba, Minas Gerais, e eu toco flauta transversal. Me formei no Conservatório Renato Fateschi aqui. E conheci o trabalho da Ronise pelo meu TCC, que está sendo relacionado... Eu faço terapia ocupacional aqui em Uberaba também, e meu TCC está sendo sobre a percepção de saúde dos músicos na quarentena, em como a quarentena está afetando o trabalho. Aí eu conheci alguns dos materiais da Ronise, me encantei por tudo que ela faz e fiquei sabendo desse curso. E agora vamos para frente com esse curso, né? Que tá muito legal. Gostei bastante. Que bom, João. Seja bem-vindo. Também seremos colegas de profissão aí, né? Sim, pois é. Obrigado. Bom, meu nome é Vitor. Eu sou cantor e eu estudei aqui em Belo Horizonte, no Centro de Extensão da UFMG, com o Mauro Chantal, com a Mônica Pedrosa também, e fui embora há muito tempo atrás, fui para a Europa estudar, né? Fui para a Suíça, moro lá até hoje, estou passando uma temporada no Brasil, e há alguns anos eu comecei a fazer uma tese sobre conhecimento sonoro, né? Epistemologia sonora, entre os geraizeiros do noroeste de Minas Gerais. E nesse processo de tese, eu acho que eu deixei meu corpo um pouquinho de lado, e ele começou a reclamar, e foi nesse contexto que eu conheci a Ronise por indicação de amigos, né? E voltar para o corpo nesse sentido, tanto, né, na prática ali, né, um a um no consultório, quanto nesse grupo, está sendo muito bacana esse reencontro com o meu corpo e com a mente por outra dimensão também. Então, te agradeço imensamente, Ronise, por esse convite e é um prazer conhecer a todos também. Obrigada, Vitor. Bem-vindo. A Aline colocou aqui, né, que ela é o pianista, ukulelista, e que vai participar dos módulos com a gente, né? Então, ela se apresentou aqui pelo chat. Gente, eu acho que, né, a gente encerra aqui, então, esse encontro. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Mas qualquer pergunta, pode me procurar ou por telefone, ou por mensagem, ou por e-mail, tá? Eu estou super aberta. E quem quiser se inscrever nos módulos, é só me mandar uma mensagem, que se puderem compartilhar, eu agradeço também.
Um grande, grande, grande abraço, né? Obrigado. Os nossos amigos, né, Sérgio, sempre encerram falando paz e amor, então eu vou pedir para eles e vou terminar com vocês assim também. Paz e amor para todo mundo e que vocês tenham um bom final de semana. Até a próxima. Igualmente. Pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.